Futuros servidores do município de Cametá, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui rumo à sua aprovação, trazendo 50 questões sobre a legislação municipal de Cametá. Sem mais delongas, vamos para a questão de número 1. O que nós temos de peculiaridade nesta questão de número 1? Ela diz assim, ó. De acordo com a Lei Municipal 65 de 2006, são forma de provimento, exceto letra A, nomeação, letra B, reversão, letra C, recondução, letra D, recondução, repetiu aí, tá? Mas não há problema. Letra E, falecimento. Olha só, muita atenção. Na minha opinião, um tema forte, candidato para cair na sua prova, não tenha dúvida, acompanhe aí na sua legislação, é o artigo 6º. O artigo 6º justamente dessa lei, a Lei 65 de 2006. Essa lei, ela trata do regime jurídico único dos servidores civis do município de Cametá. E você que está do outro lado aí, com certeza será um servidor, né, civil de Cametá. E o grande segredo é o seguinte, preste atenção. Forma de provimento, o que é? Como o nome fala, é forma de prover, é forma de ocupar um cargo que está vago. E o artigo 6º, acompanha na sua lei, diz assim, ó, os cargos públicos serão providos por nomeação, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, readmissão, recondução e enquadramento. Estas são as formas de provimento, forma de prover um cargo que está vago. A contrário senso, vamos aprender lá na frente, existem as formas de vacância. As formas de vacância é o contrário aqui. As formas de vacância, o cargo está ocupado e ficará vago, tá? Muito bem. Já para aproveitar aqui, eu quero também que você marque na sua lei, além da questão, eu trago outras peculiaridades. Quero que você marque o artigo 5º da lei, que na minha opinião esse artigo 5º ele pode cair, porque cai muito em concurso público a nível municipal, a banca querer saber os requisitos básicos para você ocupar o cargo aí no município de Cametá. Lembre-se que não são somente esses requisitos. É bem claro isso, esses são requisitos básicos, ou seja, o edital pode trazer outros requisitos. Olha o que diz o artigo 5º. Para provimento dos cargos públicos serão obedecidos os seguintes requisitos básicos. 1. Ser brasileiro ou mesmo estrangeiro na forma da lei. 2. Estar em gozo dos direitos políticos. Estar quite com as obrigações militares para o sexo masculino. Estar quite com as obrigações eleitorais. Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Ter idade mínima de 18 anos. Comprovar a aptidão física ou mental e não exercer outro cargo, emprego ou função que implique em acumulação ilegal, tá? Não menos importante, quero que você fique atento também ao artigo 5º, parágrafo 2º, que ele traz as vagas para pessoa com deficiência. Muita atenção, o artigo 5º, parágrafo 2º diz que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadores. Para tais pessoas serão reservados até, aqui está a cereja do bolo, hein? Até 10% das vagas oferecidas e deverá ser considerada a legislação específica sobre deficientes. Então não esqueçam, um outro tema que forte para quem na sua prova é percentual de vagas para pessoa com deficiência, não esqueça, até 10%. Então, exemplo rápido, se for um cargo que tem 50 vagas, lógico, o cargo tem que ter aí atribuição que seja compatível com a deficiência, tá? 50 vagas, até 5 vagas pode ser reservada para pessoa com deficiência. Fechou? Então veja bem, nessa primeira questão pegamos aí 3 informações importantes. O que vai gabaritar a questão, que são as formas de provimento, falamos agora no artigo 6º, e também eu quero que você fique atento aos requisitos básicos para, no caso aí, adentrar no cargo no município de Cametá e também o percentual de vagas para pessoa com deficiência. Fechou? Então vamos logo gabaritar a questão 1. Verificamos que a alternativa incorreta é a letra E. Vamos ver que o falecimento não é forma de provimento. Na verdade, o falecimento é forma de vacância.
é forma de vacância. Fechou? Muito bem. Vamos para a questão 2. Olha só, a questão 2 já vai explorar o tema que nós falamos do artigo 5º, que são os requisitos básicos, tá? Requisitos básicos aí, no caso, para você entrar no município de Cametá como servidor. Olha só, diz assim a questão número 2. De acordo com o artigo 5º da Lei Municipal 65 de 2006, para provimento dos cargos públicos serão obedecidos os seguintes requisitos. Então vamos analisar esses itens e verificar quais desses itens são requisitos e quais não são requisitos aí, né, para o provimento no cargo do município de Cametá, tá? Olha só, vamos lá. 1. Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei? Perfeito, isso está no artigo 5º da lei. 2. Ter a idade mínima de 16 anos completos? Errado. Acabamos de falar no artigo 5º, quando se trata ali pelo inciso, precisamente o inciso 6, ele fala que a idade mínima é de 18 anos e não 16, como foi falado aí, tá? Erra, então, na questão o item 2. Item 3. Está quite com as obrigações eleitorais? Perfeito. Realmente, estar quite com as obrigações eleitorais é um requisito básico para provimento no cargo no município de Cametá. 4. Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo? Correto. 5. Comprovar aptidão física ou mental? Perfeito. E 6. Estar em gozo dos direitos políticos? Show de bola. Então, vamos analisar agora o gabarito. Após a análise dos itens, marque a alternativa correta. Qual seria o gabarito aí? Seria justamente a letra D. Está correto o item 1, o item 3, o item 4, 5 e 6. Gabarito da questão 2, letra D, gabarito da questão de número 2, tá? Vamos sem mais delongas para a questão de número 3. A questão número 3 fala de um outro tema que nós havíamos comentado aqui, que é justamente o tema referente a vagas para pessoa com deficiência. Sabemos que hoje o termo correto é pessoa com deficiência, além da pessoa portadora de deficiência. Isso não vai atrapalhar na análise da questão, tá? Mas só para você entender, hoje o termo correto é pessoa com deficiência. Então vamos lá. Diz assim a questão 3. Você pode observar que está aí ano 2023 adaptada. Por quê? Porque essa questão 3 caiu em prova para outro concurso público, só que, logicamente, eu adaptei para a realidade do regime jurídico único de vocês, futuros servidores do município de Cametá. Tá? De acordo com o artigo 5º da Lei 65 de 2006, mais precisamente com o parágrafo 2º, aí o gabarito seria o quê? Letra C. O município reservará 10% das vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Talvez você poderia estar pensando, professor, mas espera lá, o artigo 5º, parágrafo 2º falou até 10%. Está certíssimo o teu raciocínio. Seu raciocínio está certíssimo. Só que eu coloquei essa questão dessa forma para você saber fazer questão de concurso. Aqui não tem até 10%. Se tivesse uma outra alternativa e até 10%, essa estaria mais certa, porque uma coisa é 10%, outra coisa é até 10%. Todavia, entretanto, perceba que a letra A, a letra B e a letra D estão completamente erradas em relação ao percentual. Então, o gabarito vai ser letra C, mas só lembrando que é corretíssimo dizer que as vagas reservadas para pessoa com deficiência é de até 10%, tá? Até 10%. Mas, aqui na questão 3, né, temos que marcar a letra C, é que mais se aproxima com o gabarito. Questão 3, letra C, tá? Muito bem, vamos para a questão número 4. A questão 4, ela traz um tema muito importante chamado das responsabilidades. Não esqueça que você, como futuro servidor do município de Cametá, você vai ter as responsabilidades, que eu até brinco com meus alunos, que é uma responsabilidade PAC. Pessoal, o que significa dizer que eu vou ter uma responsabilidade PAC? Significa que você vai ter uma responsabilidade penal. Olha só, anote aí. Você vai ter uma responsabilidade, pode ter, né? No caso, pelos seus atos penal. Você pode também ter uma responsabilidade administrativa, tá? E também você pode ter uma responsabilidade civil. Por isso o macete da responsabilidade PAC.
É interessante nós entendermos que essa responsabilidade, elas são independentes entre si. Professor, elas podem cumular-se? Podem. Essas responsabilidades, elas podem cumular-se. Mas a regra é, elas são independentes entre si, podendo cumular-se. Acompanhe comigo, antes mesmo de nós gabaritarmos a questão 4, acompanhe comigo aí na sua lei a partir do artigo 131 e vamos falar desse tema da responsabilidade. Olha o que diz esse tema da responsabilidade. O servidor, olha só, responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Tá? Aí olha só, diz assim, vou logo ler o 135, porque já vem, acompanha o raciocínio. 135 diz, as sanções, ou seja, as punições civis, penais e administrativas poderão cumular-se entre si, sendo independentes, tá? Então, veja bem, a sua responsabilidade vai ser penal, pode ser penal, administrativa ou civil, podendo cumular-se as sanções, as punições, tá? Vamos voltar para o 132. O 132 diz que a responsabilidade civil, olha só, a responsabilidade civil, de acordo com o 132, diz o quê? Olha, diz que decorre, tá, tanto de ato omissivo ou ato comissivo. Pode ser tanto por ato omissivo ou também por ato comissivo. O que é isso, professor, dizer que a responsabilidade pode ser tanto por ato omissivo quanto por ato comissivo? Omissivo significa deixar de fazer. Deixar de fazer uma determinada ação, tá? E o ato comissivo é fazer determinada ação, tá? Então, se você deixar de fazer ou fizer, né, ou fazer ou realizar, realizar uma ação é um ato comissivo. Então, ato comissivo ou ato omissivo, tá? É responsabilidade civil. Continuando aí, doloso ou culposo, hein? Interessante. Doloso ou culposo. Então, perceba como é que é bem ampla essa responsabilidade civil. Pessoal, o que é doloso? É quando você faz um ato com intenção. Você fez o ato intencional. Ei, professor, eu fiz aquele ato, foi intencional. E causou dano, vai responder. Tá? Então, doloso é quando você faz um ato com intenção. E culposo, acabei de escrever, é culposo aqui, tá? E culposo é quando você faz um ato sem intenção, tá? Culposo é quando você faz um ato sem intenção. Certo? Então, olha só como é que é essa responsabilidade civil. Perceba como ela é ampla. Ela é ampla. Olha só de forma bem resumida. Você fez uma ação, ato comissivo, deixou de fazer uma ação de forma intencional ou mesmo sem intenção, vai responder de forma, no caso aí da responsabilidade civil. Contanto que, como ele fala aí, cause prejuízo ao erário, erário é patrimônio público, aos cofres públicos, ou mesmo cause prejuízo a terceiros, tá? Causou prejuízo a terceiros, causou prejuízo ao erário, seja por ato omissivo, ato comissivo, ato doloso ou ato culposo, vai responder, tá? Aí olha o que diz o artigo, parágrafo 1º, indenização, do artigo 132, tá? De prejuízo dolosamente intencional, causado aos cofres públicos ao erário, né? Somente será liquidado na forma do artigo 49. É importante você fazer a leitura do artigo 49. Deixo como dever de casa fazer a leitura desse artigo 49. Na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial, tá? Bem, parágrafo 2º. Tratando-se de danos causados a terceiros, olha só, vamos supor que o agente público do município de Cametá, ele causou danos a terceiros. Olha só, vai responder o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Então, a regra é, pessoal, o agente público do município de Cametá cometeu dano a terceiros. Ele que vai responder diretamente? Não. Quem vai responder é a Fazenda Pública, é o município. Só que se realmente o município tiver que pagar uma indenização aí, o que acontece? Ele vai entrar com uma ação regressiva contra o agente público. Tá? Olha só, o artigo 133 fala da responsabilidade penal. Tá?
Já quando se fala da responsabilidade penal, abrange tanto os crimes como também, no caso, aí, as contravenções, tá? Responsabilidade penal abrange tanto os crimes como também as contravenções, tá? Só lembrando, que fique bem claro, que não vai ser apurado por aqui, tá? Não vai ser apurado aqui pelo RJU. O RJU não se preocupa com a questão penal. Na verdade, se estiver apurando e se encontrar alguma situação, algum crime, alguma coisa, vai ser comunicado ao Ministério Público, que ele é o titular da ação, ele que vai entrar com a ação, tá? Então, mais uma vez, artigo 133, a responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. O artigo 134 diz que a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo, falamos, né, deixar de fazer uma conduta, ou comissivo, fazer uma conduta praticada pelo desempenho do cargo ou função, certo? E aí, com todas essas informações aí em relação à responsabilidade, ficou tranquilo a questão número 4. Vamos fazer a questão 4, vamos gabaritar, colocar aqui o gabarito da questão 4. O que que diz? Ó, a respeito das responsabilidades, essa questão, inclusive, é uma questão do ano 2022 da banca Setap, só que, lógico, eu adaptei para a realidade da lei de vocês, tá? Então, ó, a respeito da responsabilidade prevista na Lei 65 de 2006 e suas alterações no RJU, RJU significa Regime Jurídico Único, analise as alternativas seguintes e marque a única correta. A letra A diz: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Fechou. Gabaritaço logo aí na letra A, sem muito chove não molha. Acabou o papo aí. Gabaritaço na letra A, no caso, na questão número 4, tá? Gabaritaço, letra A. Bora ver o erro das demais? A letra B diz assim: tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação principal. Não, não é assim, não é em ação principal, tá? Em ação regressiva. O que é ação regressiva? Se o servidor público do município de Cametá causou dano a terceiro, tá? O terceiro, em regra, vai processar o município de Cametá. E aí o município de Cametá, perdendo e pagando ali uma possível indenização, ele vai entrar com uma ação regressiva contra aí, e não a ação principal, tá? A letra C diz que a obrigação de reparar o dano estende seus sucessores e contra eles será executado independentemente do valor. Veja bem, tá? Veja bem. A letra C está errada, por quê? Porque, na verdade, apesar do RJU não trazer essa informação, mas é importante nós entendermos que quando se trata de estender a responsabilidade para os sucessores, isso é até uma ordem constitucional, só vai ser possível até o valor da herança deixada pelo servidor, tá? E a letra D diz que a absolvição judicial repercute na esfera administrativa, independentemente da essência de fato, o afastamento do servidor na autoria. Sua autoria, isso não está preconizado aqui no artigo, na lei 065, né, do caso aqui de Cametá, de 2006. Não está preconizado isso, tá? Vamos para a questão 5. A questão 5 é uma questão também da banca Setap, uma questão recente do ano 2023. Tá? Lógico que eu adaptei para a realidade de vocês. O que ela traz? Qual pena será aplicada nos termos da Lei 65 de 2006 e alterações ao servidor que praticar um dos seguintes atos: abandono do cargo, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço e corrupção. A letra A fala pena de detenção e multa, a letra B fala pena de demissão, letra C pena de suspensão, letra D pena de reclusão e advertência, letra E pena de exoneração. Qual seria o gabarito na questão 5? Letra o quê? Muito bem, perfeito. Letra B de bola, pena de demissão. Olha só, hein? Eu quero que você fique atento. Na minha humilde opinião, a banca vai querer puxar na sua prova esse artigo. Marque aí no seu material o artigo 176. Anote aí, artigo 176. Por que, professor? O senhor quer que eu frise o artigo 176?
Porque esse artigo 176 ele traz as causas de demissão. O examinador ele quer saber se você conhece as causas de demissão. Vamos fazer a leitura rapidamente? Olha só, diz assim: a demissão será aplicada nos seguintes casos. 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de informação sigilosa da qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas a qualquer época que vier a comprovar, e transgressão. É muito importante, tá? Você fazer a leitura desses incisos do artigo 124. Faça a leitura. A transgressão do inciso 8, inciso 11, 12, 13 e 18 do artigo 124. Faça a leitura do artigo 124 e marque esses incisos, porque se o servidor incorrer esses incisos, são causas de demissão também. Fechou? Então, nós chegamos à conclusão que o gabaritaço na questão 5 é a letra B. Vamos dar um break, beber uma água, dar um time rapidinho e logo mais voltaremos para a correção do próximo bloco da questão 6 até a questão 10. Aquele abraço.